Quer ver como, ao tentar explicar uma passagem bíblica aos meus filhos com palavras que eles pudessem entender, eu acabei mudando completamente minha doutrina escatológica? Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Um certo dia, eu estava sentado na sala com meus 3 filhos mais velhos, Michael, Matthew e John, e abri a Bíblia em Zacarias 14. Eu já cria que a Bíblia King James é a palavra de Deus preservada em inglês. Isso significa que eu não poderia apelar a outra tradução para reinterpretar o texto se fosse necessário. Eu estava disposto a usar as historicamente preservadas palavras de Deus, a King James. Somente ela. Na época, eu já estava trabalhando com Jack Chick na Chick Publications, porém não compartilhava de seu pré-milenismo pré-tribulacionista. Contudo, a empresa era dele, não minha. Claro, ele dizia que a empresa era de Jesus, mas você entendeu. Eu não estava à frente dos temas escatológicos. Graças a Deus. Como você pode ver, por 18 anos eu fui um amilenista. Eu chamava isso de milenarismo da era da igreja. Os 1000 anos de Apocalipse 20 não eram literais para mim. Representavam a era da igreja. A primeira ressurreição não era literal. Era um símbolo da salvação. E a igreja gentílica e judaica substituiu totalmente a Israel. Deus não tinha mais planos para Israel. Eu sempre soube da existência de versículos indiscutíveis no Novo Testamento sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nunca debati versículos como estes. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Lucas 13:35. Alguns dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus disse o seguinte a Jerusalém: Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Atos 1, do 9 ao 12. Depois de Jesus ter falado, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Eu estava convicto de várias coisas nestes versículos. Primeiro, todo olho verá Jesus. Segundo, isso inclui aqueles que o transpassaram. Ora, por acaso ele ressuscitará os judeus do primeiro século antes de voltar? Ou será que isso não é uma referência ao povo judeu em geral? Terceiro, pelo menos alguns judeus em Jerusalém dirão: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quarto, Jesus descerá do céu para o Monte das Oliveiras da mesma maneira que subiu ao céu do Monte das Oliveiras. Então eu quero mostrar a vocês como expliquei isso aos meus 3 filhos mais velhos, de 12, 9 e 7 anos. A melhor passagem para mostrar como isso acontece é Zacarias 14. Então vá em frente e vire lá. Vamos ao versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras,
que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Uau! Viu só? Jesus ficará de pé no Monte das Oliveiras. Mas não diz Senhor no versículo 4. Onde diz o Senhor? De volta ao versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Esta é a sua prova. É o Senhor Jesus quem colocará os pés no Monte das Oliveiras. Mas quem são estas nações? Então voltamos ao versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, metade da cidade de Jerusalém, o remanescente do povo, provavelmente é quem o Senhor está defendendo aqui. Vemos que ele porá os pés no Monte das Oliveiras para fazer alguma coisa. Ele dividirá o monte de leste a oeste. Metade do monte deslizará para o norte e metade para o sul, tornando-se um grande vale. Parte da minha visão escatológica começou a ser demolida bem na frente dos meus meninos. Jesus está focado nas pessoas em Jerusalém nesta passagem. Ele tem um plano para Israel, não só para a igreja. Todas as nações ou gentios serão reunidos contra Jerusalém. Trata-se de gentios versus judeus. Isso não se encaixa no milenismo. O que acontece então? Porque Jesus dividirá o Monte das Oliveiras. Vamos correr até o versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Contigo. Isso é singular, não plural, como é o povo judeu. Então, isso só pode estar se referindo ao Senhor Jesus, aquele que está vindo. E metade da população judaica vai fugir por essa abertura criada pela divisão norte-sul do Monte das Oliveiras. Reparou nessas últimas palavras? Deixe-me lê-las novamente. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Virá o Senhor meu Deus de onde? Ele já havia chegado à terra. Apenas um outro lugar é mencionado aqui, Jerusalém. E os santos estão acompanhando Jesus. É tão extraordinário que o profeta Zacarias voltou-se para Deus e disse: todos os santos contigo. Então eu comecei a achar que havia um plano separado, pelo menos para uma parcela dos judeus no final. Não havia mais como negar. Eu não tenho mais tempo para continuar o relato neste vídeo, de modo que irei resumir o resto. Ainda há um monte de versículos a serem observados neste capítulo. Parei no versículo 5. Há mais 16 versículos aqui. E adivinha com o que eles têm a ver? Com a vida em Jerusalém e nas nações gentílicas após este grande evento. Isso foi um problema para mim. Eu pensava que a volta de Jesus seria assim. Ele destruiria os céus e a terra, viria o julgamento e em seguida os novos céus e a nova terra, sem mais tempo para a terra atual. Só que esta passagem descreve a terra atual logo após a segunda vinda. Ficou óbvio para mim. E isso tem a ver com muitos outros versículos que não posso ler agora. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes e continuei lendo, como muitos de vocês. Eu sabia que nos 1189 capítulos da Bíblia havia apenas um lugar designando um período de tempo após a segunda vinda do Senhor Jesus. E isso é os 1000 anos de Apocalipse 20, o milênio. Então, instantaneamente eu me tornei um pré-milenista. Jesus volta antes do milênio.
Eu estive totalmente errado por 18 anos e agora cheguei até aqui através de perguntas extremamente simples sobre 4 versículos interpretados literalmente e sem desculpas no texto tradicional. Foi assim que minha visão escatológica começou a mudar. Comente aqui se quiser ouvir mais. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.